Olá, meus alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de física. Nesta aula, a gente vai tratar do assunto de notação científica, que é uma ferramenta aí bastante útil para a gente tratar aqui no curso de física. Por isso, então, eu peço aí que vocês prestem bastante atenção, porque essa ferramenta aí vai ser utilizada aí ao longo de todo o nosso curso. Vou deixando também aqui o contato do Instagram, caso vocês tenham alguma dúvida ali ao longo da nossa aula presencial ou até mesmo aqui na aula virtual, vocês podem então acessar ali o contato comigo desta forma. Também tem aqui o site que eu estou deixando o QR Code, é só apontar aí o celular para a tela e você vai ser direcionado então para o meu site, onde vai estar lá o link de todas as videoaulas a respeito aí do curso de Física 1. Bem, como eu disse, esse assunto dessa aula, então, é notação científica com números, e essa notação aí, ela ocorre aí em diversas situações. Bem, uma das situações que a gente encontra aí no nosso cotidiano são as situações que a gente pode se destacar aqui com bastante frequência, onde a gente recorre ali com valores de unidades que são valores aí relativamente comuns para nós, com quantidade de algarismos aí relativamente pequeno para ser representado. Por exemplo, se eu quiser representar aqui o comprimento dessa ponte aqui, alguns quilômetros, eu vou ter então aí alguns poucos números para representar esses valores. Se eu quiser, por exemplo, representar a altura com que a moça está quicando aqui a sua bolinha de tênis, também vai ser uma dimensão aí relativamente pequena. Se eu for tratar aqui da velocidade de uma motocicleta, também vai passar ali de algumas centenas de quilômetros, então não são valores aí com grande quantidade numérica. Da mesma forma, se eu for representar aqui o tamanho desta árvore. Então são situações aí onde a gente tem, na grande maioria das vezes, valores numéricos, que são valores com tamanho, ou quantidade de números aí, que são perfeitamente fáceis de se representar ou de se escrever numa folha de papel. Contudo, existem situações onde vou ter que o valor numérico, ou ele vai ter um valor muito alto, que vai acarretar uma representação muito extensa do valor numérico, como é o caso, por exemplo, aqui da velocidade de movimentação, por exemplo, de corpos celestes, como os planetas e o nosso Sol ao longo do sistema solar, ou até mesmo a massa dos planetas que compõem aqui o nosso sistema solar. Então, esses valores eles são valores muito altos, além de valores altos, eles são extremamente extensos, ou seja, é composto de vários algarismos para representar esse valor. Do lado direito aqui a gente vai ter o outro extremo. Eu vou ter então aqui, por exemplo, no caso de uma ameba, eu vou ter então representar o valor, por exemplo, da massa dessa ameba aqui vai ser extremamente pequeno, tá? Ou seja, vai ser um valor aí muito baixo. No entanto, a representação numérica dele, a extensão dele vai ser muito grande, vai conter muitos números ali. A mesma coisa quando estou tratando aqui da dimensão de um vírus, ou seja, a dimensão do vírus ele é muito pequenininho, tá? Ou seja, eu vou ter um valor muito baixo, mas por consequência eu vou ter uma extensão numérica muito grande. Quando se trata então ali do átomo, do íntimo da nossa matéria, seja próton, nêutron ou o elétron ali, tratar tanto da dimensão quanto da massa dessas partículas ali, vai acarretar também um valor ali muito pequeno e com um valor numérico extremamente extenso, ou seja, eu vou ter muitos números para representá-los. Nesse caso, então, a gente tem um problema ali que não é uma novidade, não é coisa atual. Um problema para representar números aí extremamente extensos ou pequenos já ocorria na antiguidade. E um primeiro a trazer aí uma pequena solução para nós desse problema foi o nosso querido Arquimedes, o nosso grego favorito ali, que desenvolveu uma metodologia para representação numérica de valores extremamente extensos. O que motivou ele a fazer isso foi que ele queria mais ou menos estimar ali a quantidade de grãos de areia
seria necessária para preencher todo o universo. Tá? E claro, eu não tinha noção muito bem ali do quão extenso era o universo e nem mesmo que o universo está expandindo. Por isso, então, né, ele não foi bem sucedido aí na sua empreitada. Mas, no entanto, o método que ele desenvolveu para poder representar os números foi algo aí que a gente utiliza até os dias de hoje. Por exemplo, eu posso utilizar aqui uma notação que ele descreve como notação exponencial, que ela é composta da seguinte forma. Ela é composta de um número, m, onde esse número m aqui é chamado de mantissa. Esse número m ele tem que ser um valor maior ou igual a 1 e tem que ser um valor menor do que 10. E, por consequência, esse valor ali, essa mantissa, ela é multiplicada, né, por uma base 10 elevado a um expoente e. Esse expoente também é conhecido como ordem de grandeza, e esse valor de e tem que ser um número inteiro, pode ser tanto positivo quanto negativo. Então, obedecendo essas pequenas regrinhas aqui, né, essa notação que ele descreve aqui como sendo notação exponencial, ela acabou então sendo utilizada por nós até os dias atuais. Particularmente essa notação descrita aqui, né, com a mantissa variando entre 1 e 10, né, ou menor do que 10, melhor dizendo, é o que a gente chama então de notação científica. Pois a notação exponencial ela tem ainda umas outras extensões, umas outras representações que a gente vai ver mais adiante e vocês vão entender então por que eu acabo chamando essa representação desta forma aqui em particular, né, de notação científica. Mas vamos tentar entender então ali como que a gente utiliza essa representação, né, como eu transformo, né, um número decimal, né, em uma notação científica. Vamos pegar então exemplo, esse número aqui. A gente vê então que é um valor aqui alto, e além disso eu tenho aqui que esse valor é um valor extenso. Eu tenho uma quantidade grande de algarismos. Bem, para eu transformar então esse número que está aqui em notação científica, ou seja, multiplicar ele por 10 elevado a um expoente, eu vou ter que mexer aqui na minha casa decimal, ou seja, eu vou deslocar minha vírgula aqui. Nesse caso em particular, como a minha mantissa ela tem que estar entre 1 e menor do que 10, obviamente, então eu vou ter que deslocar aqui a minha casa decimal até ela ficar a um valor aqui que ela seja dentro desse requisito para a minha mantissa. Toda vez que eu deslocar aqui a minha casa decimal para a esquerda, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar 1 no meu expoente. Dessa forma, então, eu vou escrever novamente esse número deslocando uma casa decimal, 10 a menos 1, 10 a 1. Se eu desloco mais uma vez, eu multiplico por 10 a 2. Se eu desloco 3 vezes a casa decimal, 10 a terceira. E assim por diante, ou seja, a quantidade de vezes que eu ando para a esquerda com a minha casa decimal, eu vou aumentando 1 aqui no meu expoente até chegar na condição que a representação que eu tenho do meu expoente aqui, tá, ele vai ficar dentro do esperado para aquela minha mantissa, ou seja, maior ou igual a 1, menor do que 3, e esse valor numérico que eu tenho aqui para minha mantissa, ele satisfaz essa condição. Vezes 10 a sétima. Então aqui eu paro e eu tenho então a escrita do meu valor agora em notação científica. Aqui eu deixei ainda todos os algarismos, tá? Mas dependendo da situação, tá? Eu posso condensar ainda mais, porque eu posso implicar aqui dentro da minha variável qual que vai ser a quantidade de algarismos significativos para eu poder trabalhar. Vamos supor, por exemplo, que eu tivesse somente 3 algarismos significativos aqui, então eu poderia parar aqui no 497, tudo daqui para trás eu poderia ignorar, multiplicado somente ainda por 10 a sétima, e aí então eu conseguiria reduzir ainda mais, né, a quantidade de algarismos significativos que eu tenho para representar aqui esse valor. Vamos dar um outro exemplo aqui para ver se fica um pouquinho mais claro aqui como a gente trabalha
com a notação científica. Desta vez eu vou pegar aqui um valor numérico muito pequeno, mas também igualmente extenso. Tá? Então, quando eu estou falando que o valor é pequeno, né, porque ele é menor do que 1, e ele é extenso porque eu tenho uma quantidade grande aqui de algarismos, né, para representar esse valor numérico. Nesse caso em particular, eu também vou tentar deixar que a minha mantiça aqui ela vai satisfazer aquela condição lá entre 1 e menor do que 10. Ou seja, nesse caso aqui, para eu ter essa condição aqui, eu vou ter que deslocar agora a minha vírgula para a direita. E toda vez que eu deslocar a minha vírgula para a direita, eu vou subtrair 1, até chegar na situação que eu preciso ali para satisfazer a condição de notação científica. Então aqui eu desloquei a minha vírgula para a direita, menos 1, desloquei 2 vezes para a direita, eu coloco menos 2, 3 vezes para a direita, eu vou colocar o expoente menos 3 aqui, e assim sucessivamente, até chegar na situação onde eu vou estar satisfazendo a condição para minha mantiça, ou seja, até eu encontrar aqui um valor de 7,436, ou seja, é um valor que vai ser maior do que 1, né, e vai ser menor do que 10, portanto ele satisfaz ali a representatividade para notação científica, vezes 10 a menos 7, então o expoente ou a ordem de grandeza aqui é menos 7 que eu tenho para representar esse número. Veja que desta forma aqui eu tenho uma representação aqui bem mais condensada, bem mais simples para representar esse número. Tá? Se isso daí não convenceu vocês ainda que essa representação de notação científica aqui ela é boa para a gente escrever menos, né, o valor numérico, vamos pegar então aqui uma condição mais extrema. Por exemplo, quando eu estou falando da massa da Terra. A massa da Terra ela é extremamente alta. Para vocês terem uma ideia, ele seria esse valor aqui. Ó. É até difícil a gente fazer uma leitura desse valor aqui em quilos. Tá? Bem, veja então que além de um valor alto, eu tenho um valor então muito extenso, o que na hora de escrever aqui, se eu errar aqui a quantidade de zeros, eu posso estar colocando um valor errado em um cálculo, por exemplo. Então, nesse caso, a gente utiliza a notação científica para ter uma representação mais condensada. E eu vou fazer o quê? Eu vou deslocando a minha casa decimal aqui, nesse caso, para a esquerda, até chegar aqui, né, no número que esteja satisfazendo ali a mantiça para esse problema. E nesse caso, eu vou contar aqui a quantidade de zeros, né, quantidade de vezes, né, estou deslocando a minha vírgula aqui para a esquerda, até chegar aqui no 5. Nesse caso, eu tenho aqui 24 vezes. Então, eu vou representar como 5,9736 vezes 10 a 24 quilos. Fica mais fácil de falar o valor numérico, fica mais fácil de escrever esse valor e, obviamente, reduz a probabilidade de um erro na hora de eu realizar um cálculo. Tá? Então, essa é a grande vantagem da gente utilizar aqui a notação científica. Veja o quanto de espaço aqui que eu economizei, quanto eu condensei a minha escrita. A gente pode também pegar aqui o caso de situações aí com valores numéricos muito pequenos. Por exemplo, quando eu estou falando ali da massa do elétron. A massa do elétron é algo aí muito pequenininho, né? Eu vou ter então que a massa do elétron aqui é representado dessa forma. Imagine só você ter que ficar falando esse valor ali, né? Seja 0,000, ou seja, vai ser até difícil você contabilizar, né, na hora de você falar esse número aqui para representar corretamente aqui esse número, porque ele é extremamente extenso. Para facilitar tanto a escrita quanto minimizar o risco de eu errar em um cálculo, eu utilizo então aqui a notação condensada, que é a notação científica. Para esse caso, como eu tenho um valor numérico que ele é menor que 1, eu vou andar com a minha vírgula aqui, deslocando ela para a direita, até chegar no primeiro algarismo diferente de 0. Nesse caso aqui, seria o 9. Então eu conto aqui a quantidade de vezes até colocar minha vírgula aqui no 9, e aí então eu vou ter aqui 31 vezes
ou seja, esse vai ser o meu expoente. Como eu estou deslocando para a direita, nesse caso meu expoente vai ser negativo, e aí então eu tenho que a massa do elétron também pode ser representada por 9,109382,2 vezes 10 a menos 31 quilos. E aí então eu tenho que a representação numérica aqui é muito menor do que esta, que eu tenho um valor numérico extremamente extenso, e aqui eu tenho um valor numérico aí com uma extensão muito menor, muito mais fácil de se escrever, de se representar e muito mais fácil de fazer cálculos desta forma. Bem, fica claro então aí a grande vantagem que a gente tem a hora que eu estou tratando ali, né, de notação científica. No entanto, a gente tem uma pequena variação da notação científica, que a gente acaba chamando então agora de notação exponencial, porque ela tem algumas diferenças ali em relação à notação científica, e ainda por cima ela acrescenta uma outra ferramenta, né, que facilita ainda mais a nossa escrita, que é o uso do que a gente chama de prefixo, que vai eliminar para a gente a multiplicar por 10 elevado a um expoente e ali. Nesse caso, então, a gente tem esse quadro aqui que representa muito bem para a gente como que a gente utiliza essa relação entre expoente, né, e prefixo para representar aqui valores numéricos que estejam dentro do Sistema Internacional de Unidades ali. E, novamente, a gente continua ainda utilizando a base 10, porque é a base decimal que a gente utiliza. Eu tenho, então, aqui na minha primeira coluna 10 elevado à minha potência, né, elevado à potência n aqui. O prefixo, que é o nome que eu vou utilizar para representar esse expoente que eu tenho aqui. O símbolo, que é uma letra que eu vou utilizar para condensar, para substituir vezes 10 elevado a n. Tá? E o equivalente, né, que ele vai substituir aqui na forma decimal. Então, nesse caso aqui, eu tenho, por exemplo, esse valor aqui que tem 24 zeros, né? Eu representaria então por 1 vezes 10 a 24. Nesse caso, então, eu teria aí uma condensação desse número. Bem, eu posso então utilizar um prefixo para substituir esse expoente 10 a 24 aqui. O prefixo, por exemplo, é o iota. E o símbolo que eu utilizo para o iota é o Y maiúsculo. Ou seja, ao invés de eu escrever 1 vezes 10 a 24, eu escrevo 1 Y e depois, obviamente, a minha unidade. E aí, então, eu teria, né, diretamente aí o valor associado. Isso daí, então, ele vai se reproduzindo para cada expoente em particular que a gente tem aqui. Veja que ele não tem uma variação de 1 em 1 aqui no expoente, ele tem uma variação aqui seguindo conforme essa tabela. Então, de 10 a 24 eu vou para 10 a 21, eu reduzo 3. E aí, então, eu tenho o prefixo zeta, representação ele com Z maiúsculo. O equivalente decimal dele seria isso daqui. E assim sucessivamente. 10 a 18 hexa, 10 a 15 o penta, 10 a 12 tera, 10 a 9 giga, 10 a 6 mega, 10 a 3 quilo, 10 a 2 hecto e 10 a primeira, que é o deca. Se a gente observar aqui nessa tabela, do 10 a 6 até o 10 a 24, todos os símbolos do prefixos eles são representados pela letra maiúscula do nome. Tá? Somente o quilo, hecto e o deca, ele é representado aqui por letras em minúscula. Tá? O quilo é representado por K, o hecto por H e o deca por DA. Não tem correspondência com as iniciais aí dos prefixos, tá bom? Então, essa ordem também, ou seja, escrever tanto em maiúsculo como em minúsculo, também ele faz parte da regra para eu saber que eu estou tratando aqui de um expoente, nesse caso, expoentes com números positivos. Tá? Quando eu estou falando agora de algarismos muito pequenos, tá? Ou seja, menores do que 1, a gente vai ter aqui uma outra tabelinha de expoentes e prefixos. Então eu ainda continuo tendo aqui à esquerda 10 elevado a n, o prefixo, o símbolo e o número equivalente na forma decimal. Obviamente, se for um número aí, 1, por exemplo, ou entre 1
e menor do que 10, eu vou estar representando então aqui com o expoente 10 elevado a 0, que é o próprio 1. Tá? Então nesse caso não tem nem prefixo nem símbolo, vai ser o próprio número em si escrito seguido da sua unidade ali, quando eu estiver tratando aí de uma grandeza física. A partir de números menores do que 1, a gente vai ter então agora a seguinte situação. Se eu estiver escrevendo, por exemplo, 0,1 na forma decimal, né, o expoente então seria 10 elevado a menos 1, como a gente viu lá, eu deslocaria a minha vírgula ali para a direita. Eu vou ter então que o prefixo nesse caso ele se chama dec, e o símbolo que eu represento ele é D. Então eu poderia escrever 1 vezes 10 a menos 1, ou simplesmente um D, que já seria um dec, e já teria então o efeito aí que eu queria da escrita exponencial utilizando o prefixo, ou seja, fica muito mais fácil do que ainda colocar o expoente ali. E aí então, se eu desloco aqui duas casas decimais, eu vou ter então o cent, eu utilizo aqui o C, a gente utiliza isso daí quase que diariamente, né? Todo mundo aí que já tem uma régua em centímetros, então o C dos centímetros vem justamente aqui do cent, ou seja, do 10 a menos 2, a unidade metros. Tá? Depois nós temos o mili, tá? A mesma coisa, né? A régua milimetrada, então mili vem disso daqui, 10 a menos 3, eu utilizo o M, e daí então eu passo a ter outras unidades, outros expoentes. 10 a menos 6, eu vou chamar ele de micro, eu utilizo uma letra grega aqui, e eu chamo de Mi. Tá? Tenho 10 a menos 9, que é o nano, eu utilizo o N. 10 a menos 12, o pico, P. 10 a menos 15, fento. 10 a menos 8, ato. 10 a menos 21, zepto. E 10 a menos 24, iocto. E aqui então, de novo, eu vou observar o seguinte. Do micro para baixo, todas as unidades, né, todos os prefixos, né, os símbolos dos prefixos, eles vão ser escritos utilizando a primeira letra do nome do prefixo, só que em minúsculo, tá? Justamente para diferenciar ali, né, de um valor com expoente positivo de um valor com expoente negativo. Tá? Então, por isso que tem essa regrinha que a gente precisa estar atento na forma de for escrever esses valores. Tá? Com exceção do micro aqui, todas as demais, então, são letras escritas também em minúsculo aqui. Tá? Dessa forma, então, a gente forma ali, né, as relações de exponencial e prefixo, né, para escrever de novo ali um valor numérico de uma forma mais condensada. Além disso, nessas tabelas aqui, a gente pode observar a seguinte situação. Veja que a variação que eu tenho aqui do expoente não é uma variação de 1 em 1, como acontece, por exemplo, na notação científica. Eu tenho até alguns aqui que a variação de 1 para 1, né, de menos 1 para menos 2, para menos 3, só que de menos 3 eu já pulo para menos 6, ou seja, não existe menos 4 e menos 5 aqui na notação exponencial e de prefixo. Tá? Como a gente pode observar aqui, ó, de 10 a menos 3 para baixo, todas as variações que a gente tem de expoente aqui, ó, eles são múltiplos inteiros de 3. E esse fato também acontece quando a gente está tratando aqui no caso dos expoentes positivos. Olha só, eu tenho 10 a segunda, 10 a terceira, do 10 a terceira eu já pulo para 10 a sexta, eu não tenho 10 a quarta nem 10 a quinta para escrever o prefixo. Tá? E daí 10 a nona, 12, 15, 18, 23 e 24. Ou seja, também são múltiplos inteiros de 3. Tá? Guarda isso porque a gente vai representar uma outra forma de notação exponencial logo após eu explicar como que a gente utiliza aqui essa notação, como que a gente representa essa notação exponencial e de prefixo. Então vamos entender agora como que a gente utiliza isso. Então eu vou pegar aqui um valor numérico qualquer. Então eu tenho aqui um valor de uma massa dada em gramas, tá? E eu quero representar isso daqui em notação exponencial. Em notação científica, eu teria que colocar ela aqui, ó, no 3, porque ele teria que estar
contido a minha mantissa aqui entre 1 e menor do que 10. Então, nesse caso, em notação científica, o expoente seria 10. No entanto, quando eu vou colocar na notação exponencial, eu tenho que atender o que está contido lá na minha tabela. Ou seja, esse expoente aqui ele tem que ser um múltiplo inteiro de 3. Nesse caso aqui, o mais próximo que eu teria ali seria o 9. Então, eu troco aqui a minha notação exponencial, eu desloco a minha vírgula aqui um pouquinho para a direita, e nesse caso tem a minha notação exponencial aqui representada de acordo com aquela tabelinha que a gente descreveu ali, ou seja, 32,569 vezes 10 a 9 gramas. Eu ainda posso recorrer agora ao uso do prefixo, ou seja, vou substituir esse meu vezes 10 a nona aqui pelo prefixo equivalente. Se a gente fosse olhar ali na tabela, eu ia ver que esse prefixo é o giga. Então, nesse caso, eu teria então 32,569 gigagramas. Não é um número bem comum da gente trabalhar aqui em gramas, provavelmente iria representar isso daqui em quilos ou em toneladas, né? Mas fica aí para a gente entender como que a gente utiliza essas notações. Como a gente pode observar aqui, ó, a representação desse número agora ela ficou muito mais condensada, né? Se comparada com a original ou até mesmo se comparada aqui com a notação exponencial utilizando o vezes 10 elevado a um expoente 9 aqui. Tudo bem? Vamos pegar então um outro caso para a gente entender bem aqui. Vamos pegar então esse caso aqui, né? Eu tenho aqui 15 milhões de volts, uma tensão elétrica aqui muito alta. Bem, nesse caso aqui, eu vou primeiramente aqui escrever ela na notação científica para a gente ver como que eu ficaria, ou seja, eu deslocaria minha vírgula aqui para a esquerda até chegar aqui no número 1 e contaria então quantas vezes eu desloquei ela, que foi 7 vezes, então 1,5 vezes 10 a 7 volts. Essa então seria a notação científica. A notação exponencial, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse valor, né, essa mantissa aqui, dentro daqueles expoentes que estão contidos lá na minha tabela. Ou seja, ou eu vou ser expoente 6 ou vou ter um expoente 9. Se eu colocar um expoente 9, ele vai ficar 0, alguma coisa. Então eu vou utilizar o expoente 6 e nesse caso ele fica 15 vezes 10 a sexta volts. Eu posso ainda representar isso daqui utilizando a notação de prefixo, onde eu vou substituir esse vezes 10 a sexta aqui pelo prefixo equivalente, que lá na minha tabelinha seria o mega. Ou seja, eu teria aqui 15 megavolts. Em comparação com o primeiro algarismo que a gente tinha representado ali, a representação ficou bem mais condensada. Então, esta aí é mais um exemplo que nós temos aí para essa situação. E se eu pegar agora o caso de valores ali que sejam valores menores do que 1? Vou pegar, por exemplo, o caso de uma corrente elétrica muito baixinha, como essa daqui, ó. Bem, de novo, eu tenho uma dificuldade na leitura, eu tenho uma quantidade de algarismos aqui escrito muito grande, tá? Embora o valor seja baixo, a representação numérica ali é extensa. Nesse caso, a gente pode utilizar a notação científica, ou seja, eu deslocaria a minha vírgula aqui para a direita até chegar aqui no 2. Nesse caso, contaria o número de vezes que eu fiz isso e vai ser um expoente 10 a menos 5 aqui. A notação exponencial, ele vai ter que estar satisfazendo uma condição daquela que está lá na minha tabela. Ou seja, eu vou escrever isso daqui como 10 a menos 6 ou 10 a menos 3. Nesse caso, então, eu vou escrever ele como 10 a menos 6, que é o mais próximo. Então, eu tenho aqui 27 vezes 10 a menos 6 ampere. E aí, então, se eu não quiser utilizar essa notação, eu ainda posso utilizar o prefixo, que fica mais condensado ainda,
eu escrevo então ele como 27 microampere, uma vez que esse micro é o equivalente ali ao vezes 10 a menos 6. Mais um exemplo aqui, para fixar bem, temos de novo um número aqui, um comprimento muito pequeno, mas o número é extenso. De novo, eu posso escrever ele em notação científica, como a gente viu, vou deslocar, nesse caso aqui, como é um número menor que 1, eu desloco a minha vírgula para a direita, até chegar aqui num valor como esse, conto a quantidade de vezes que fez isso, e vai ter o meu expoente aqui, nesse caso, a menos 7, vezes 10 a menos 7. De novo, 10 a menos 7 não é um valor contido dentro daquela tabela lá de expoentes e prefixos. Então, nesse caso, na notação exponencial, eu vou pegar então o valor mais próximo. Nesse caso, então, seria o menos 9. Então, eu vou escrever ele como 479 vezes 10 a menos 9 metros. Ou então, eu posso utilizar o prefixo. Eu substituo aqui o vezes 10 a menos 9. Olhando lá na tabelinha, eu vou verificar que o 10 a menos 9 é a mesma coisa que nano. Então, eu escrevo aqui na notação de prefixo 479 n, que é nano, metros. E aí, então, temos de novo uma representação aqui bem mais condensada daquele valor numérico. Essa, então, é a grande vantagem da gente utilizar essa relação, aquela tabelinha ali que foi dada. Tá? Bem, eu recomendo, então, vocês estudarem, né? Vão treinando bastante ali, utilizar aquela tabela até fixar isso daqui em mente, porque daqui em diante no nosso curso a gente vai praticamente aí adotar aquilo lá como sabido, né? Na hora de representar, muitas vezes em um problema eu vou utilizar essa notação aqui para ficar mais fácil a escrita, né? E facilitar também aí na hora de fazer os cálculos. Temos ainda um caso particular daquelas tabelinhas que a gente tem ali, que é a notação de engenharia. A notação de engenharia, então, é um pequeno passo a mais que a gente tem ali na notação científica, né? Que faz com que a gente tenha aqui uma pequena alteração da forma como esses números vão ser escritos. Nesse caso, então, eu vou utilizar como regrinha esta relação que eu estou destacando aqui. Ou seja, eu vou ter a minha mantissa vezes 10 a E, só que agora, nesse caso, a minha mantissa M, diferente do que na notação científica, ela vai estar dentro do intervalo de 1, né, ou igual a 1, maior ou igual a 1, e M vai ter que ser menor do que 1000, né, 999,9999 e assim por diante, né? E esse, então, vai ter que ser o valor agora da minha mantissa. E nesse expoente E aqui agora, ele tem que ser múltiplos inteiros de 3. Tá? Pode ser números positivos ou negativos. O que vai acabar caindo, né, dentro dos valores ali daquela notação exponencial de prefixo. Tá? Tirando lá o decta, o hepta, né, que era 10 menos 2 ali, né? Nesse caso aqui a gente teria então aqui os valores de 3, 6, 9 ou menos 3, menos 6, menos 9 e assim por diante, múltiplos inteiros. Tá? Bem, o que muda aqui? Basicamente o que muda é que a gente vai ter que trabalhar aqui nessa mantissa para que esse expoente aqui fique dentro, né, de um múltiplo inteiro de 3. Vamos dar aqui então um exemplo de como que a gente escreve esses números. Então eu teria aqui então esse valor na forma decimal. Se eu fosse representar ele então na notação de engenharia, esse expoente aqui ele tinha que ser um múltiplo inteiro de 3. Então eu vou deslocar aqui até ele ter um número múltiplo de 3. 1, 2, 3. Não dá para ser 23.445 porque a mantissa tem que ser menor do que 1000. Então eu vou deslocar de novo mais 1, 2, 3. Cheguei no 23. 23 é maior do que 1, menor do que 1000. Então ele é aceitável. Eu desloquei então 6 vezes aqui. O expoente então é 10 à sexta. 23,445 vezes 10 à sexta. Então essa daqui seria a forma de representar ele na notação
de engenharia. Obviamente, na notação científica, né, a gente ainda poderia deslocar a vírgula aqui mais um pouquinho para a esquerda, né, e escreveria aqui com 10 a menos 7. Mas, como eu disse, o 10 a menos 7 não está contido na notação de engenharia, porque 7 não é múltiplo de 3. Um outro caso, vamos pegar agora o caso aqui de um número menor do que 1. Eu tenho aqui a mesma situação, tá? Eu vou deslocando aqui a minha vírgula para a direita até chegar aqui a 6. Eu teria então 1, 2, 3, 4, 5. O expoente menos 5 não é um expoente na notação de engenharia, porque ele não é múltiplo de 3, então eu vou ter que deslocar mais uma vez para a direita, chegando então ao valor de 62,3 vezes 10 a menos 6. Tá? Na notação científica, né, ele contempla aqui o 10 a menos 5, mas na notação de engenharia tem que ser um múltiplo de 3. Mais um caso aqui, um caso como esse daqui, ó, 0,1245. Se eu quero escrever isso daqui em notação de engenharia, ele tem que ser um múltiplo de 3. Então, nesse caso, vou deslocar 3 vezes para a direita aqui. Vou chegar, então, a 124,5 vezes 10 a menos 3. Mas se fosse em notação científica, né, ele seria 1,245 vezes 10 a menos 1. Então, veja aí que tem uma representação bem distinta entre a notação de engenharia e notação científica. A gente acaba adotando bastante a notação de engenharia por conta dos prefixos, porque fica uma quantidade menor de prefixos para a gente ficar lembrando. A grande maioria dos casos, principalmente na engenharia, eles vão estar contidos ali entre 10 a nona positivo ou 10 a nona negativo, tá? Em alguns casos um pouquinho mais ali, 10 a 12 ou para baixo 10 a menos 12, tá? Ou seja, fica uma quantidade de prefixos que eu tenho que ficar lembrando muito menor, tá? Por isso, então, que a gente acaba adotando aqui com bastante frequência a notação com expoentes na forma de notação de engenharia. Tá? A notação de engenharia, ela ainda é uma variação ali, como eu disse, da notação científica, tá? Mas com pequenas diferenças aqui, principalmente na regra da mantiça aqui entre uma e outra. Bem, com o avanço da tecnologia ali, o surgimento de calculadoras e programas de computadores, passamos a ter um outro problema na hora de representar a notação científica para escrever esses valores numéricos ali numa calculadora ou num computador ali, utilizando o programa de computador. Bem, o problema era que nos primórdios da computação e das calculadoras, né, eu não tinha uma representação gráfica como a gente tem hoje em dia. Então, representar um número vezes 10 elevado a um expoente era algo relativamente complexo de se fazer naquela época. Para isso, então, teve uma alternativa, né, da notação científica ali e também da notação de engenharia, utilizando, ao invés do expoente vezes 10, né, elevado a um expoente, a gente substituía pela letra E ou maiúscula ou minúscula, e assim então a gente fazia a vez do vezes 10 e seguido, obviamente, logo após a letra E, a gente tinha o nosso valor numérico, né, que seria o expoente ali da nossa grandeza. Então, a ordem da mantiça, tanto para a notação científica quanto para a notação de engenharia, ela continua sendo a mesma. O que diferencia é que agora a gente vai ter então o expoente representado pela letra E. Temos ainda que quase que virou um padrão, utilizamos a letra E maiúscula para representar o vezes 10, ao invés do E minúsculo. Isso porque algumas calculadoras, por exemplo, utilizam o E minúsculo para se referenciar, né, ao valor de uma constante, o neperiano. Dessa forma, então, para a gente não ter confusão, acabou adotando, então, ali como quase que padrão, a letra E maiúscula para representar o expoente. Como que eu posso fazer isso daí, então, agora? Como que eu enxergo isso daí, muitas vezes, em uma calculadora? Bem, vamos dar um pequeno exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Vamos pegar, então, aqui esse número, que já está em notação científica, 3,5
47, 23 vezes 10 a quarta. Se fosse representar isso daí em uma calculadora ou em um programa de computador, tá? Eu representaria ele trocando vezes 10 pela letra E e logo depois seguida o expoente, né, que seria 4 aqui, eu coloco 4 aqui. Então a minha mantissa continua igual, eu troco vezes 10 pela letra E e logo em seguida, né, pelo número do nosso expoente, nesse caso aqui do exemplo, o número 4. Então veja então que é uma outra forma alternativa que a gente tem aí de representar em programas de computador, né, ou então numa calculadora. A calculadora geralmente vai apresentar o número para vocês aqui desta forma aqui. Pode ser tanto na notação científica ou na notação de engenharia. Dependendo então da sua calculadora, você tem como escolher ali a forma como que ela vai apresentar esse número para vocês, tá? Outro exemplo aqui, eu tenho então de novo esse valor numérico vezes 10 a menos 7. Eu quero representar ele então ali numa forma para um computador, para uma calculadora. Eu simplesmente troco então aqui o vezes 10 por E. O expoente então era negativo, menos 7, eu escrevo aqui menos 7. O seu programa de computador ou sua calculadora vai entender que você está se referindo a esse valor numérico aqui. Tá? Um outro caso aqui só para a gente encerrar, esse daqui está em notação de engenharia, né? 12,509 vezes 10 a sexta, tá? Ou seja, é uma notação de engenharia. Se eu fosse escrever isso daqui, então, em notação de engenharia, num computador ou numa calculadora, eu escreveria, então, da mesma forma. 12,509 e elevado a sexta. Então, não tem muito mistério com relação a esse tipo de notação. É só, então, uma curiosidade que vocês têm que ter em mente ali, né? Principalmente que vocês vão utilizar muito calculadora ao longo do curso de física aqui e vão se esbarrar ali com esse tipo de notação muito frequentemente. Algumas calculadoras mais avançadas, tá, elas já são capazes de apresentar graficamente, né, o seu expoente dessa forma aqui, ficando mais fácil a representação, tá? Mas não é o padrão de todas as calculadoras científicas e até mesmo de alguns programas de computador. Se você for utilizar algum programa de computador para fazer o cálculo, é bastante comum utilizar esse tipo de notação aqui, tudo bem? Então, basicamente, a gente acaba fechando aqui e cobrindo todos os espectros que seriam possível ali da gente poder trabalhar com uma notação científica e notação de engenharia. Como eu disse, isso daí vai ser bastante importante para a gente ao longo desse curso. Nós vamos utilizar isso daqui muitas e muitas vezes ao longo desse curso, então vocês têm que estar bem afinadinho, sabendo na ponta da língua como que você utiliza essa notação para facilitar a nossa vida aqui ao longo do curso. Bem, vou despedindo aqui de vocês, agradecendo aí a paciência. Vou deixar então aqui o link também para o vídeo anterior ali, para vocês assistirem, tá? E mais uma vez vou ficando por aqui e a gente se vê então numa próxima aula. Até mais.